Olá, sexto ano! Vamos estudar hoje sobre a força gravitacional e os movimentos da Terra. Com os avanços da ciência e na matemática, além da conquista do espaço no século passado, passamos a compreender melhor as características do nosso planeta. Atualmente, por meio de imagens captadas por satélites, sabe-se que a Terra é semelhante a uma esfera. A influência da força gravitacional sobre a Terra. Que influência é essa? O formato da Terra, o movimento da água dos oceanos, o deslocamento das nuvens e a queda de um objeto qualquer estão relacionados com um interessante fenômeno chamado gravidade. E o que é força gravitacional? É a atração que a Terra exerce sobre outros corpos e objetos, fazendo com que eles tendam a se manter próximo da superfície dela, ou seja, tendam a cair. Força mecânica. Estamos vendo aí uma imagem de uma folha de papel amassada. Para amassar ou desamassar a folha de papel, é necessário utilizar uma força, certo? A gente faz uma força para amassar. E essa força, ela é produzida pelos nossos músculos. Então, essa força produzida pelos nossos músculos para amassar esse papel ou para fazer qualquer outra ação é chamada de força mecânica. Temos também a força magnética. Nós temos duas imagens aí, do ímã segurando as chaves, né, os chaveiros, e o ímã segurando aí uma moeda de 10 centavos. A força magnética é a força que atrai ou repele, ou que expulsa, que empurra os ímãs, é chamado de força magnética. Temos também a força gravitacional. O atleta aí está caindo devido à ação da força gravitacional da Terra. O que impede que a Lua se choque com o nosso planeta? De acordo com a lei da inércia, todo corpo tende a se manter em movimento em linha reta e velocidade constante até que uma força externa altere seu estado inicial. A Lua está em constante movimento e, como não há qualquer força externa que o interrompa, a tendência seria que esse astro escapasse em direção ao espaço. Isso não acontece porque a força gravitacional da Terra faz com que a Lua mantenha a própria trajetória ao redor desse planeta. Então, a Lua não se choca com a Terra por causa da força gravitacional. Todos os corpos celestes presentes no sistema solar sofrem influência gravitacional do Sol, mas essa interferência também acontece em relação aos outros astros. A gravidade da Lua, por exemplo, influencia no movimento das marés aqui na Terra. Esses fenômenos são essenciais para a manutenção da vida no planeta. A influência da força gravitacional da Lua na formação das marés. Nós temos aí uma imagem mostrando, né, as correntes e marés oceânicas, quando a maré está alta, quando a maré está baixa, e aí a atração gravitacional da Lua. Gravidade irregular. Embora seja arredondado, o planeta Terra não é uma esfera perfeita, nós sabemos disso. Seu formato é chamado de formato geóide, isto é, com um leve achatamento nos polos. Isso acontece porque, devido ao movimento de translação, a massa do planeta não se distribui proporcionalmente, né? E então, em consequência dessa desigualdade, a gravidade é irregular, oscilando, mudando de um lugar para outro. Temos também uma força chamada força centrípeta. Quando um objeto executa um movimento circular uniforme, o valor de sua velocidade é constante, mas essa grandeza sofre alterações em sua direção e sentido. Então, nós temos aí algo girando, né? Circular. Imagina se você segurar um balde pela alça do balde e começar a girar, você começa a girar. Essa força chama-se força centrípeta. Agora, vamos falar sobre a lei da gravidade. A ação da força da gravidade foi percebida pela primeira vez
pelo cientista inglês chamado Isaac Newton. Em suas pesquisas, ele descobriu que massa atrai massa e, com base nesse conceito, conseguiu explicar parte do funcionamento do universo. De acordo com a lei da gravidade proposta por Newton, todos os objetos e seres vivos tendem à atração gravitacional pelo fato de terem massa. Nós já estudamos sobre massa lá no primeiro capítulo. Nosso corpo é massa, né? Todos os objetos que nós vemos têm massa. Então, com a nossa massa extremamente pequena em relação à da Lua e à da Terra, não vivemos grudados uns nos outros. Então, nós não vivemos grudados uns nos outros ou nos objetos por conta da massa, que é bem inferior, bem menor em relação à massa da Lua e da Terra. Nós temos aí dois movimentos, né? O movimento de translação e o movimento de rotação. O movimento de rotação, que nós já estudamos isso em outros momentos, né? Lá no 5º ano, também vocês estudam sobre isso em geografia. Então, o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, no sentido oeste e leste, possibilitando a alternância entre os dias e as noites. O planeta Terra demora aproximadamente 24 horas, 24 horas, nós arredondamos, mas na verdade são 23 horas e 56 minutos e 48 segundos para dar uma volta completa em torno de si. Que todo mundo sabe que esses segundos que sobram aí vai juntar e a cada 4 anos acontece o ano bissexto, com 366 dias em vez de 365, tá? Mas esse é o movimento de rotação, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Nós temos também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, leia o capítulo, estudem, assista essa videoaula várias vezes e responda a atividade de fixação para você se dar bem na próxima prova, ok? Tchau!